Oi pessoal, eu me chamo Duda e esse é o Border Lá. Bem-vindos de volta ao Border Lá, eu tô tão feliz de estar voltando a fazer vídeo. Hoje o cenário vai ser uma cabaninha de lençol, porque o assunto é criança interior. E esse assunto não é exclusivo da pessoa com transtorno de personalidade borderline, ele é um assunto que agrega todo mundo, porque todo mundo aí precisa fazer um pouquinho de trabalho na nossa criança interior. Às vezes a gente esquece quem a gente era quando a gente começa a se tornar adulto e começa a se encher de responsabilidade e coisa, e a gente esquece de agradar, abraçar e acolher a criança que a gente era. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Primeiro, eu queria falar que eu demorei para fazer os vídeos porque eu estava vivendo um momento da minha fase profissional que eu estava precisando focar bastante nisso. E também porque é muito difícil conversar sobre os assuntos do borderline, sobre meus assuntos, assim, são coisas pessoais que eu trago no canal, então é muito difícil falar sobre isso. Eu preciso me preservar e eu preciso priorizar minha saúde mental, então eu só vou vir aqui quando eu realmente estiver disposta a conversar sobre o assunto. E aí, eu queria começar comentando uma coisa que um psicólogo me falou lá na clínica, quando eu fiquei internada. Inclusive, se vocês quiserem ver o vídeo de mim falando um pouquinho sobre como foi lá na clínica psiquiátrica, tem aí o vídeo. Teve um psiquiatra da clínica que ele foi bem direto comigo. Ele disse assim: a pessoa border é uma criança. Pois é, a gente tem toda essa questão como um border. E apesar da gente parecer muito vivido, já que uma pessoa border geralmente é uma pessoa que viveu aí alguns traumas, a gente ainda tem uma visão muito infantil do que é as emoções, do que é a vivência com o outro. A minha visão que eu tinha de mim mesma era de alguém madura para a própria idade. O que não podia estar mais errado, mas fazia sentido na minha cabeça porque, afinal, desde pequena, eu era levada a ter comportamentos de alguém mais velho, de alguém que tivesse mais maturidade emocional. Só que o que aconteceu não foi que eu desenvolvi uma maturidade emocional, eu desenvolvi a maturidade que uma criança achava que ela tinha que ter. Então, muita coisa que eu internalizei para lidar com situações de conflito, de tensão, foram ferramentas desenvolvidas por uma criança. Então, sim, eu era bastante imatura emocionalmente. Eu ainda sou, eu acho que todo mundo é um pouco imaturo, se a gente for parar para pensar. É muito longa a caminhada pela maturidade. E começa quando a gente admite para si mesmo que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Então, é a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa esse tratamento, quando a gente começa a tratar essas questões, é de dizer, bom, de fato, eu preciso me acolher e dizer, vamos melhorar isso aí. A sociedade, por si só, já reforça um pouco essa ideia de que as meninas têm que ser mais maduras do que os meninos e todas essas questões. Principalmente uma situação que me levou a acordar muito a minha criança interior, quando eu estava namorando homens mais velhos do que eu. Eu já vi muito, em muitas situações, de meninas da minha idade, mais novas ou mais velhas, que agora passaram por isso, enfim, que namoraram homens mais velhos. Esse, sinceramente, poderia ser um outro vídeo, porque é uma questão grande, complicada e que eu podia desenvolver bastante. Mas o que eu vou usar desse tema nesse vídeo é para falar de que é muito complicado quando a gente já coloca para si essa pressão de ser uma pessoa madura e a sociedade vai lá e reforça isso, quando na verdade não somos nem um pouco preparadas para viver aquilo que a gente está vivendo. Essas relações que eu vivi com homens mais velhos me fizeram acreditar que eu tinha muita noção do que era a vida, quando na verdade eu estava era muito manipulada. E quando a relação acabou, foi que eu pude enxergar que na verdade eu construí ali uma relação quase de pai e filha. E eu sei, isso é muito problemático, mas me escutem. A situação pai e filha vinha de um pensamento meu, de que eu poderia mudar a pessoa com quem eu estava me relacionando para transformar ela na pessoa que eu queria que ela fosse. Esse desejo de transformar outra pessoa, de salvar outra pessoa, ele vem lá da infância, com os nossos pais, quando a gente se sente na obrigação de transformar eles nos adultos e nos pais que a gente queria que eles fossem. Na ideia do herói, da mãe salvadora, do pai salvador, a gente queria encaixar eles nisso,
A gente provavelmente não conseguiu, por isso que nossa infância foi um pouco aí traumatizante. E, portanto, agora, nos nossos relacionamentos atuais, a gente tenta transformar as pessoas com quem a gente se relaciona. E era isso que estava acontecendo. Segundo, eu estava permitindo, por sentir falta de alguém cuidando de mim, que o cara que eu estava namorando cuidasse da minha vida. Afinal, eu sentia falta de um cuidado, eu sentia falta de uma figura ali me dizendo o que fazer, me orientando, me ajudando, me guiando. Então eu permiti que aquilo acontecesse, eu dei espaço para que ele tomasse conta da minha vida. Afinal, eu também achava que como ele era mais velho, ele saberia mais do que eu, o que é um erro gravíssimo, porque, convenhamos, a imaturidade não tem idade numérica, ela é para quem estiver aí despreparado para trabalhar as próprias emoções. Mas a idade ainda assim é muito importante para determinar que não pode se relacionar com menor de idade. E aí que na conversa com o meu psiquiatra ele me ajudou a enxergar que na verdade eu era muito criança ainda em vários aspectos da minha vida. E ele me levou a tentar conversar com essa criança interior. E é isso que a gente vai tentar fazer hoje aqui no Borderlar. Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa criança interior, um pouquinho sobre como foi aí o nosso passado. Então eu queria que vocês fizessem um exercício junto comigo. Exercícios psicológicos. Você pode fechar o vídeo agora, você pode me acompanhar nessa caminhada pela nova saúde mental. Eu já montei aqui o meu cenáriozinho, porque era um lugar que eu gostava muito de ficar, que era a cabaninha de lençol. Eu me sentia mais segura, sabe, me isolando um pouquinho do mundo e era divertido imaginar, enfim. Ser criança era muito massa. Então o exercício que eu gostaria que a gente fizesse era o seguinte. Imaginem a criança interior de vocês. Ela tá em algum ponto daqui. Só imagine. E pensem no que você diria pra ela. Se você agora, a pessoa adulta que você é, o que você diria pra essa criança? Eu vou imaginar que eu tô gravando esse vídeo e que de alguma forma eu vou conseguir passar esse vídeo pra Duda pequenininha, a Duda do passado. Então eu vou fazer esse exercício agora e eu peço que vocês também tentem da forma de vocês. Oi, Dudinha. Tudo bom? Prazer, eu sou você do futuro. E eu tô aqui pra te passar uma mensagem. Não é culpa sua que você nasceu naquela hora, naquele momento da vida da sua mãe e do seu pai. Não é culpa sua que as coisas foram complicadas e que você se sentiu muito só. Você tentou o máximo que você pôde ser uma criança feliz e você conseguiu. Você foi tão amorosa. E você é tão criativa, tão simpática, tão feliz, tão alegre. Você não merecia nunca ter passado tanto tempo sozinha. Você merecia todos os abraços do mundo, porque eu sei que você sente falta de abraço. Eu sei que você sente falta da sua mãe mais perto de você, do seu pai mais perto de você. Mas não se preocupe, não. Que sua vida é cheia de amor e você é uma fonte de amor. Você é uma fonte de amor. E você vai construir uma vida linda. E vai ser difícil fazer isso sozinha. Mas também vai ser muito bom descobrir a Duda que você é. Agora que você cresceu. Vai ser muito bom você poder ser o que você sempre sonhou em ser. Então, não se desespere agora. Não se desespere procurando respostas que você não precisa responder agora. Você tá dando o seu melhor em tudo. E você merece muita felicidade. Então não se culpe. Não se culpe pelos erros dos outros. É uma tarefa difícil, minha gente, tentar conversar com a criança da gente, porque só a gente sabe como era a nossa cabecinha quando a gente era criança. Então, quando a gente conversa com a nossa criança interior, a gente também tá abraçando ela, né? A gente tá acolhendo o neném.
que não foi provavelmente acolhido naquela época, a gente está acolhendo agora. E para muitas pessoas isso é uma tarefa bem difícil. Mas é um caminho que a gente alcança o auto-perdão. E isso é essencial para a gente conseguir viver uma vida adulta saudável. É perdoar a criança que a gente era. Eu perdoo a Dudinha. Eu perdoo a Dudinha. Eu perdoo a Dudinha adolescente também, que sofreu bullying na escola, que se apaixonou pelas pessoas mais erradas da face da terra, que teve problemas para se encontrar e se enxergar tão grandes que ela vivia a maior parte do tempo lendo, escondida do mundo. Eu também perdoo essa Dudinha, porque ela estava tentando fazer o melhor que ela podia. E esse é o foco do tratamento da criança interior, é alcançar essa paz com o nosso passado, alcançar essa paz com nós mesmos e trabalhar para que os pensamentos que a gente desenvolveu quando a gente era criança para lidar com os problemas da vida sejam reformulados para a visão de um adulto. Esses pensamentos se chamam pensamentos automáticos e a terapia cognitiva comportamental ajuda muito a gente a trabalhar isso. Eu indico aí, quem tiver condições, de fazer essa terapia e procurar exercícios, porque a reprogramação do nosso cérebro é o que vai fazer com que a gente comece a agir como um adulto maduro que a gente quer ser. Então vamos para a segunda parte do nosso exercício, que é a de corrigir um pensamento automático. Isso do pensamento automático, ele é um processo inconsciente, que a gente precisa primeiro acordar ele para a gente se enxergar, ver quais são as frases que a gente repete na nossa cabeça para nós mesmos e reformular elas conscientemente. Por exemplo, um pensamento inconsciente meu era de que eu era culpada. Eu sou culpada pelas coisas ruins que aconteceram comigo. E eu reformulo ele para um pensamento mais adulto, que tenha mais a ver com a situação que eu estou vivendo atualmente. Essa culpa que eu internalizei, esse pensamento automático de que eu era culpada, pode ser respondido e reformulado para: eu só era uma criança. Eu só era uma criança. Eu não tinha como saber. Eu não era responsável por ser madura naquela situação. Portanto, a culpa não é minha. Então, esse pensamento eu reformulo para uma visão onde eu me acolho e eu não me culpo mais. Então é isso que a gente tem que trabalhar em nós mesmos quando a gente fala da criança interior. É se acolher, abraçar o nosso inconsciente que desenvolveu os mecanismos para lidar com as coisas e dizer: vamos mudar isso, porque agora você é uma pessoa adulta e agora você tem formas melhores de enxergar o mundo, você tem mais maturidade, você é mais capaz. Antes você só era uma criança, agora você é uma pessoa capaz. É preciso se armar com novos mecanismos pra gente conseguir ter uma vida melhor. Eu não tô aqui pra ser terapeuta de ninguém, eu tô aqui pra ser a amiga de terapia que compartilha das mesmas coisas. Então, se você quiser comentar aí embaixo como foi conversar com a sua criança interior, eu vou adorar ler, porque é sempre muito bom a gente se identificar com o outro e a gente ter essa troca. Muito obrigada a todo mundo que acompanha o canal, eu fiquei muito feliz de ver que teve gente que tava aí me cobrando: ei, cadê o novo vídeo e tal. Eu fiquei tipo: ai meu Deus, as pessoas gostam de mim. E é isso, muito obrigada por me assistir. Eu espero que a gente continue aí caminhando nessa jornada doideira que é crescer. E é isso aí, até o próximo vídeo. Beijos.